Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, senhoras e senhoritas. Então, essa aula é direcionada para os alunos do oitavo ano do Colégio Afinizia Freire, a disciplina é História, tá? E aí hoje a gente vai finalizar o assunto sobre a onda de revoluções no mundo europeu. A gente já tinha falado a respeito das revoluções da Primavera dos Povos, né? Como ficou conhecida essa fase de diversas revoluções no mundo europeu, por conta de praticamente acontecer no mesmo período essa busca pela liberdade dos seus povos, né? E aí a gente já falou sobre a França, falamos sobre a Alemanha e hoje especificamente a gente vai terminar falando sobre a unificação da Itália. Então, pega o livro didático de vocês, abram aí na página 233 e vamos jogar duro. É o seguinte, aí a gente começa aí na página 233 da seguinte forma. A semelhança da Alemanha, até o início do século XIX, a Itália estava dividida em vários estados absolutistas. Vocês lembram que o absolutismo, lembram em relação à monarquia, como é que funcionava, como era aquela ideia de que isso aqui tudo é meu e acabou. Então, a Itália estava dividida assim também, em diversos reinos, em diversos territórios dominados por monarcas. Então, era dividido em vários estados absolutistas. A noroeste ficava o reino de Piemonte, unido à Sardenha, que era governado pelo rei Carlos Alberto. No centro situavam-se os estados pontifícios, pertencentes à Igreja Católica e governados pelo Papa. Ao sul localizava-se o Reino das Duas Sicílias, governado por Fernando II de Bourbon. A Áustria dominava o reino de Lombardia-Veneza e os estados de Parma, Módena e Toscana. Então vocês veem aí que a Itália era dividida em diversos reinos, era dominada por diversos reis completamente diferentes. Um deles, estados pontifícios, que era dominado especificamente pela Igreja Católica. E aí, desde meados do século XIX, ocorreram diversos movimentos cujo objetivo era a unificação italiana. Só que todos acabavam sendo reprimidos pela Áustria, que não queria deixar de ter o pitaco dela lá na região, o domínio dela ali na região, né? Os movimentos nacionalistas mais expressivos eram o Jovem Itália, Giovanni Itália, Giovanni, jovem, né? Interessante. Partindo de classe média, liderada por Giuseppe Mazzini, que reivindicava a formação de uma república democrática. Então, eles já tinham essa ideia de querer se livrar da ideia da monarquia, por conta desse absolutismo, porque não tinha uma participação popular. Então, esse grupo, eles buscavam esses movimentos nacionalistas, principalmente o da Jovem Itália, eles buscavam acabar com esse domínio monárquico, esse domínio absolutista, para tentar formar um território que pudesse ter a sua escolha, né? Eles pudessem ter a sua participação nas resoluções políticas do território. Então, por conta disso, eles buscavam essa formação de uma república democrática. Democracia que é o governo do povo. Demo significa povo, cracia, governo. Então, eles buscavam uma república democrática, eles buscavam que eles pudessem ter voz para poder escolherem os seus governantes. O Camisas Vermelhas, comunista, não tem nada a ver com comunismo aqui. Os Camisas Vermelhas, partido formado por voluntários sob a liderança de Giuseppe Garibaldi. Pô, Garibaldi, vocês lembram dele? Tá? Tem uma novela aí, Terra Nostra. Foi Terra Nostra? Não sei, alguma novela aí. Que tratava justamente dessa presença dos Garibaldis. Então, os Camisas Vermelhas eles eram liderados pelo Giuseppe Garibaldi,
que também desejava a formação da República Democrática e cuja atuação concentrou-se nos estados do sul, aqueles que eram dominados justamente pelo Fernando de Bourbon, Fernando II de Bourbon. E por último, o Risorgimento. O Risorgimento, partido da alta burguesia piemontesa, dos Piemonte, né? Liderado pelo conde Camilo Cavour, que almejava a formação de uma monarquia parlamentar. Vocês lembram que na Inglaterra, principalmente, houve essa ideia da monarquia parlamentar, que nada mais é do que a existência de um rei, claro, mas também um parlamento, que é como se fosse quase que uma transição entre república e monarquia. A presença desses parlamentares, que é mais ou menos como acontece na Inglaterra hoje em dia. A existência da rainha Elizabeth, mas que diversas das resoluções, diversas decisões ocorrem a partir do parlamento, a partir dessa reunião de pessoas, de políticos que são eleitos pelo povo. Então a monarquia parlamentar ela vai existir dessa forma, e era o que essa alta burguesia piemontesa ela almejava. Ou seja, vocês veem quem é a alta burguesia? Aquela galera que tem dinheiro. Eles queriam que fosse mantida a ideia da monarquia, mas que eles pudessem ter esses poderes divididos. E aí a gente tem Piemonte e Sardenha. A partir de 1848, a proliferação pela Europa de outros movimentos liberais e nacionalistas reforçou os anseios de formar a nação italiana, deixar de ter esse território extremamente dividido por diversos reinos, diversos monarcas, e eles pudessem unificar a Itália. Então, havia esses movimentos que eles buscavam formar a nação italiana. Os diversos projetos políticos agruparam-se em torno de Piemonte e Sardenha, que de todos os estados italianos apresentava condições mais favoráveis para enfrentar a Áustria, que era o principal inimigo comum entre esses territórios, e liderar o processo de unificação. Está lá como, porque velho sabe como é, né? Todo crocante aqui. Então, eles tinham uma organização política, tinham uma organização militar um pouco mais forte, e eles conseguiriam, por que não, a partir do momento que eles conseguissem essa proposta de unificação por parte de outros movimentos, eles conseguiriam bater de frente com a Áustria, que era o principal inimigo deles, o principal inimigo de todos esses territórios. Então, se buscou a liderança desse processo de unificação a partir de Piemonte e Sardenha, que era lá do Reino Noroeste. Era o mais industrializado, cuja burguesia tinha interesse em ampliar interna e externamente as atividades comerciais, desenvolver os meios de transporte, principalmente as ferrovias, que poderiam ligar os territórios internamente, né? E a integração entre as diversas regiões da Península Itálica. Então, como era um local mais bem organizado, mais industrializado, já tinha um certo desenvolvimento e uma força comercial, por estar em contato também com diversos outros povos, com diversos outros reinos, territórios, eles buscaram essa liderança para fazer a unificação italiana. O Conde Cavour foi o principal articulador desse processo, o Camilo Cavour. O Conde Cavour ele foi o principal articulador desse processo, desenvolvido em várias etapas. Em 1859, em guerra contra a Áustria, obteve o apoio de Napoleão III. No entanto, em guerra com a Prússia, a França acabou assinando a paz com a Áustria no ano de 1870. Nessa época, Cavour veio a falecer, e o trono de Piemonte e Sardenha foi ocupado por Vítor Emanuel II, que foi o sucessor do rei Carlos Alberto, Casalbert, que manteve os planos traçados por Cavour. Pelo menos eles conseguiram manter
essa linha de pensamento ainda por conta da unificação. E Piemont, Sardenha ainda continuaram o seu desenvolvimento, continuaram com o seu crescimento, né? Continuou sendo uma força bastante importante dentro desse território italiano, então eles continuaram a busca pela unificação. Então, que às vezes quando você faz essa transição entre um monarca e outro, você pode até muitas vezes acabar perdendo força. Se esse cara, esse novo gestor, esse novo rei, ele não tiver força política o suficiente, não tiver um domínio sobre o seu próprio território, muitas vezes acaba deixando isso de lado, acaba perdendo essa força. Mas o Vítor Emanuel II, ele conseguiu manter essa proposta, conseguiu manter o seu território ainda unido para poder lutar, para bater de frente lá com a Áustria. E aí a gente vai para as guerras na Península Itálica. E aí vocês podem ver até no próprio mapa da unificação italiana de 1859 a 1919, a divisão dos diversos territórios, né? Onde era Piemont, a Lombardia, Trentino, Venécia, Istria, Toscana, os estados da Igreja, os estados pontifícios, né? A Sardenha e o reino das duas Sicílias, que acabava sendo a parte finalzinha da bota assim da Itália, né? A formação da Itália prosseguiu, favorecida pelos conflitos que surgiram durante o processo de unificação alemã. Então, acabou auxiliando até esse processo de unificação alemã, essa briga com a Prússia, acabou facilitando até mesmo para os italianos, até mesmo porque os demais territórios, eles envolvidos em diversos conflitos, acabava perdendo parte do seu exército, enquanto que os italianos eles continuavam juntando mais gente, juntando os militares, tendo ainda força, grana, para poder começar a fazer um exército ainda maior, ainda mais forte, com um poderio militar ainda mais forte, né? Então, esses conflitos que surgiram durante o processo da unificação alemã, as guerras entre a Áustria e a Prússia, e entre a França e a Prússia, e aí, em 1871, Veneza foi anexada pelos italianos após a vitória da Prússia sobre a Áustria. Então os italianos acabaram saindo beneficiados por uma guerra que não era exatamente deles, mas tinha o território de Veneza que, por conta dessa guerra, acabou sendo anexada aos italianos. Os estados pontifícios não aceitavam a unificação italiana, porque eles não queriam perder a soberania sobre seus territórios. Então, os safadinhos lá, dos bispos, do Papa, chegou assim e falou assim: meu irmão, não quero vocês se envolvam aí nessa briga pela unificação, suas lutas aí, mas a gente quer se manter aqui, fechado. Não quer nenhuma influência de vocês. Até mesmo porque a Igreja Católica tinha o domínio sobre o território e eles sabiam que o processo de unificação de toda a Itália tiraria esse poder deles, esse domínio deles sobre essa região. Inicialmente, então, a Igreja acabou sendo apoiada pelo Napoleão III. No entanto, com a derrota francesa na guerra contra a Prússia, ela perdeu esse apoio de Napoleão. E os estados pontifícios acabaram sendo incorporados ao reino de Piemont e Sardenha. E assim se concretizou a unificação italiana sob o governo do rei Vítor Emanuel. Vítor Emanuel, ele já tinha conseguido parte dessa unificação dos demais territórios italianos, mas a finalização desse processo todo se deu a partir dessa derrota francesa para a Prússia, porque os franceses, a partir de Napoleão III, eles mantinham esse contato com os estados pontifícios, eles mantinham esse exército sempre de olho assim, os estados pontifícios o Papa chegava e pedia assim, manda uma galera para cá porque os demais italianos estão querendo invadir nosso território aqui, então a gente precisa manter o jeito que tá, tem que manter isso daí, tá ok? E eles queriam manter essa força ainda, só que com a derrota dos franceses para
dessa derrota dos franceses na guerra contra a Prússia, fez com que os estados pontifícios perdessem força, porque eles já não tinham mais esse apoio externo. Então, a partir desse momento, os estados pontifícios, graças ao Vítor Emanuel, eles passaram a ser, eles se incorporaram ao restante da Itália. Então, houve toda essa unificação da Itália a partir dessas discussões começadas lá pelo bichinho que eu esqueci o nome, pelo Camilo Cavour. Essa unificação acabou ocorrendo a partir do rei Vítor Emanuel. Finalizou junto com o rei Vítor Emanuel. E aí, claro, surge o Estado do Vaticano. Acho que eu cortei meu dedo. O Papa Pio IX recusava-se a reconhecer a autoridade do rei sobre os antigos territórios pontifícios. E ele se considerou prisioneiro do governo italiano. Então, falando assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Beleza, vocês estão unificando a zorra toda aí, mas não, eu sou um prisioneiro de guerra, meu irmão. O impasse acabou permanecendo sem solução até o século XX. Pira aí. Desde lá de 1859, que estava toda essa discussão da unificação e tal, até 1871, que foi mais ou menos o período em que houve a unificação dos estados pontifícios. Peraí que eu me perdi. Voltei. Foi quando finalmente, somente lá, em 1929, foi que o Papa ele aceitou essa unificação. O Pio IX aceitou essa unificação. Que aí foi quando se criou o Estado do Vaticano, que é considerado como o menor país do mundo, né? Dentro dos limites da cidade de Roma, na qual a Igreja Católica tem completa autonomia política. Beleza, eles perderam um território gigantesco, mas eles conseguiram se manter ali dentro do coração de Roma para poder fazer o Estado do Vaticano. E aí esse Estado ainda hoje tem as suas resoluções, tem as suas respostas para o mundo através do reinado do Papa. Então, eles conseguiram essa autonomia política, ainda que dentro de um território pequeniníssimo, mas eles conseguiram essa autonomia política graças a essa resolução lá em 1929. A situação entre a igreja e o governo italiano só foi definida pela assinatura do Tratado de Latrão, pelo qual também se instituiu a adoção do catolicismo como religião oficial de toda a Itália. Lembrando, o território italiano ele era dividido em diversos reinos, ou seja, você tinha lá diversas culturas diferentes. Consequentemente, cada cultura poderia ter a sua religião, poderia ter o seu pensamento em relação à espiritualidade e tal. Mas, através desse Tratado de Latrão, através desse acordo feito para que houvesse o território do Vaticano, o Estado do Vaticano, por conta de toda a perda que os Estados Pontifícios tiveram, para eles não ficarem somente com aquele território pequenininho, que era o Vaticano, houve essa resposta, esse acordo entre o Vítor Emanuel e o Pio IX de que a religião oficial da Itália, de toda a região da Itália, todo o país italiano, fosse o catolicismo, o que acabou fazendo com que esses estados pontifícios, o Papa, ainda tivesse alguma influência sobre o governo italiano, sobre o restante do território da Itália. Claro, não vai ser como era antes, né? Do tipo, qualquer resposta, qualquer força política, especificamente, poderia ser resolvida pela palavra do Papa. Mas, só de você conseguir manter a sua religião influenciando todo o restante do território, acabou sendo um ponto positivo para essa assinatura do acordo, né? Para que eles pudessem ter ainda alguma influência dos estados pontifícios.
E finalizando aqui, o desenvolvimento científico no século XIX. O século XIX também caracterizou-se pelo notável desenvolvimento científico. Um dos cientistas que se destacaram nesse período foi o naturalista inglês Charles Darwin. Seus estudos sobre as transformações ocorridas com os seres vivos durante o processo de evolução basearam-se em criteriosa observação de animais e plantas. Vocês lembram que durante muito tempo houve essa negação do cientificismo, houve a negação do próprio racionalismo por conta das teorias teocráticas, né? A teocracia, a ideia de que Deus era quem tinha o conhecimento de tudo. Todas as respostas se buscavam dar a partir desse provimento divino. Foi Deus que quis assim. Não, peraí, vamos desenvolver o racionalismo, vamos desenvolver as ideias, né? E foi justamente no século XIX que você teve esse boom, esse desenvolvimento científico mais forte. E Charles Darwin acabou sendo um dos principais influenciadores disso. É algo que acontece, claro, há séculos, né? Esse desenvolvimento, essas ideias foram sendo construídas século após século, com diversas negações, mas com várias afirmações também, e vai ser no século XIX, principalmente com a obra de Charles Darwin, que isso vai ter uma força bastante contundente. E aí, em suas obras, Darwin tenta explicar por que algumas espécies surgem. Não é simplesmente, Deus criou, colocou todos os bichinhos ali. Não, calma, peraí. Enquanto outras desapareceram ou sofreram mutações. Com relação à adaptação das espécies ao meio ambiente, a principal conclusão de Darwin foi que, ao longo do tempo, as características favoráveis tendem a ser mantidas, ao passo que as desfavoráveis tendem a ser eliminadas. É a teoria do evolucionismo em contraponto ao criacionismo. A gente sempre tem que ter em mente que a teoria criacionista é a teoria que Deus criou, ao nome criacionismo, de criação. Deus teria criado todos os elementos, criado a natureza, criado os animais, criado o homem, criado a bagaceira toda. Já Charles Darwin, ele vem através de seus estudos dizer que essas espécies elas passam por constante evolução. E aí, essa ideia de que as características favoráveis, elas se sobressaem sobre as características desfavoráveis, faz com que a espécie mais forte ela se mantenha, haja essa evolução, né? Embora ele não mencionasse os seres humanos, sua obra foi muito mal recebida pela maioria dos cientistas. Até os próprios cientistas eles discordavam do Charles Darwin. E claro, pela maioria conservadora da sociedade na época, pois foi interpretada como um questionamento do criacionismo. E da explicação bíblica da origem humana. Porque o homem veio do barro. Gente, tá. Respeita a crença do povo. As ideias de Darwin influenciaram profundamente o pensamento da época, bem como as pesquisas científicas e as obras literárias. Somente com o passar do tempo e a retomada das pesquisas de Darwin por outros cientistas é que o pioneirismo da sua teoria foi devidamente reconhecido. Então, essa teoria, é interessante a gente falar que a teoria do evolucionismo ela vai surgir a partir do século XIX e vai se consolidar somente agora no século XX. Antes disso, por conta desse domínio e influência da igreja, do cristianismo em todas as respostas, somente agora, no século XX, é que essas teorias elas passam a ser mais respeitadas. Claro, de acordo também com o próprio desenvolvimento das pesquisas, desenvolvimento tecnológico, as novas descobertas, foi que a teoria evolucionista passou a ser cada vez mais aceita e hoje, apesar de que ainda tem gente que acredita no criacionismo,
mas a gente já consegue obter diversas respostas a respeito do que são esses processos evolutivos, não somente do homem, como dos animais, como os seres vivos em geral. Beleza? Galera, é só isso. É só isso. É só isso. A aula de hoje é só isso. Ó, que beleza. Tá. Então, valeu, galera. É isso. Finalizamos por aqui. Beleza? Só, tá? Beleza? Tá. Então, ok. Tchau.